Vamos lá, passar alguns pontos sobre métodos de dicionário. Então, os dicionários são aplicações de funções em Python que são direcionados para aplicações das chaves e valores que estão formatados em dicionário, tá? Aqui eu vou passar o ponto para vocês, assim como eu já passei nos métodos para strings, uma formatação bem curiosa para que vocês possam ver como é que funcionam essas manipulações. Métodos para dicionários, compartilhar aqui. Galera, é o seguinte, tá? Primeiramente, a gente tem um dicionário aqui, dois, na verdade. Um um dicionário de capitais, onde o qual, né? A gente tem em um dicionário referenciado, primeiramente, o nome do dicionário igual abre-chave, e aqui eu sempre dou espaçamento para que a gente consiga ter uma leitura mais clara dos dois pontos principais de todo o dicionário, né? No caso aqui, a chave, que está sendo referenciada pelos países, e o valor da chave que está sendo referenciado pelas capitais, tá? Um ponto importante que nós temos dentro da possibilidade da constituição de um dicionário é que nos dicionários nós podemos constituir mais um tipo de dado, né? Não necessariamente um string, como está sendo referenciado aqui. A gente pode colocar uma tupla, podemos colocar no dicionário também informação de ints, defaults, né? Qualquer tipo ali de dado a gente consegue referenciar tanto na chave quanto no valor, tá? O primeiro método que nós usamos aqui nessa aplicação é que é o outro dicionário, né? Novas capitais. O primeiro método que nós estamos referenciando aqui é o método get, né? O get é basicamente o método de devolver um valor atribuído à chave. E se a gente está fazendo a aplicação de um método capitais.get, né, essa aplicação aqui desse método, tem que ver esse code de ajuda, né? Até referencia ali em cima. Aqui eu estou pedindo para devolver o valor atribuído à chave Brasil, tá? Aqui eu vou até limpar o terminal, que a gente está fazendo alguns testes. Só para a gente ver aqui. A princípio, o que que acontece se eu printar aqui no terminal a primeira rodagem, podemos dizer assim, né, da, do debug, né, do teste que a gente for fazer quando for rodar esse programa. A primeira referenciação que nós vamos ter é que vai ser devolvido, no caso aqui, a capital dessa chave que está sendo referenciada Brasil, a capital, no caso aqui, Brasília, né? Se a gente for jogar aqui, ó, print igual. Tá? A gente for devolver aqui no terminal para o usuário, né, o que que indica? Vai indicar Brasília, né, no caso aqui, a capital do Brasil, dentro desse dicionário. Então, o primeiro ponto aqui fundamental é o método get. E um ponto curioso, para apagar aqui esse parênteses, é que se a gente for utilizar o método get para no caso, uma chave que não exista dentro do dicionário, né? E no caso aqui a gente colocou get Ethiopia. Ele não vai encontrar, obviamente, né? Então nenhum valor será devolvido. Então, se fosse a gente printar, por exemplo, no caso que não há nenhuma chave no dicionário, será devolvido no terminal o segundo valor. Tá? O que que acontece? Se a gente colocar só Etiópia, por exemplo, aqui, não vai devolver nada. É porque ele vai fazer uma busca dessa chave dentro do dicionário e não vai encontrar. Então, como a gente colocaria em caso de não encontrar, aparece aqui para referenciar no terminal o valor não encontrado, tá? Só para fazer um teste para vocês aqui, print. A gente vai rodar aqui esse script novamente. Vou limpar o terminal, fazer o debug. Aqui, valor não encontrado. Por quê? Foi quando foi rodar o programa aqui, tá printando aqui get Ethiopia, não encontrou Ethiopia, então a aplicação que será referenciada no script vai ser justamente esse segundo valor aqui que está sendo indicado que o valor não foi encontrado. Tá? É basicamente esse ponto que a gente está rodando nessa aplicação do método string. Aqui nós estamos referenciando uma nova variável, né? E essa nova variável é justamente a aplicação capitais.get, a parêntese Etiópia. Então, é justamente aqui
o valor aqui, se a gente for um ponto importante, tá? Capitais.get Etiópia. Etiópia existe aqui nesse dicionário? Não existe. Então, o que que acontece? Esse valor, ele não existe. Né? Só que o ponto aqui, vocês vão ver tem uma coisa muito curiosa e tem em Python. Acho que assim, galera que está mais avançada pode até dar um apoio aí técnico nessa explicação. Mas um ponto muito curioso que nós temos aqui nessa aplicação é que se a gente for printar aqui, ó, existe o valor que é atribuído e o valor atribuído é o valor nono, né? Então, assim, tem um ponto aqui que porque é justamente referência a que não existe valor, né? O nono é uma referenciação. É grande filosofia até do zero, se vocês forem. Aqui tem algum erro. Valor não entrou na trace value most recent, print resultado capitais. Deixa eu tá, aqui tá algum debug não está legal. Tem um erro aqui. Tá, eu vou printar resultado só para. Acho que é porque aqui tá fazendo a aplicação da variável, né? Aqui eu tô fazendo. Eu até já fiz o teste aqui, ó. Print ponto. Vou até rodar de novo aqui. Limpar o terminal para não ficar bagunçado. É porque eu já tentei printar diretamente aqui na aplicação da variável, tá? Então eu vou printar novamente aqui, ó. Então ele está printando aqui, ela está correta. Aplicação já da variável já definida, né? Então, nós temos aqui o valor nono. Curioso isso, né? Porque tentou referenciar aqui, no caso aqui, a variável, só que o resultado nono, aqui a gente está aplicando o método, no caso aqui da dicionário get, em cima de Etiópia. Só que Etiópia, se for ver aqui, ó, se for até curioso, o método def get, a chave é um string e o valor. É não, porque o nono é igual a nome. Então não tem aplicação assim. Se ele não encontra no dicionário o valor da chave, não encontra nem a chave, então a aplicação vai ser nono, tá? Então é uma grande filosofia, na verdade, do nono, porque é atribuído um valor, né? E o próprio nono é um valor que está sendo atribuído quando não se encontra o valor da chave, tá? Então é basicamente isso. Então, se isso o nono é um valor ou não? É porque está sendo devolvido aqui. Mas é como se fosse um valor que está dizendo a nós o seguinte: não existe valor. Ok, vida que segue. É, capitais.setDefault. A gente tem aqui o setDefault, um outro método, que ele faz o seguinte, né? Basicamente, se a gente vai rodar aqui, se enviarmos a chave Brasil, ou seja, a já existe, ele só vai devolver o valor atribuído Brasília, né? Então, certo. Se for jogar aqui, vai procurar Brasil, vai devolver Brasília. Tudo certo aqui. Mas se ele não tiver, no caso aqui de Etiópia, ele vai incluir, né, se enviar no Etiópia, ou seja, não existe, será atribuído e adicionado à chave Etiópia com a capital Belo Horizonte. Então, set default, nós vamos fazer uma busca aqui, primeiramente, igual foi feito aqui no Brasil, como o Brasil já tem. No caso aqui, vai fazer a busca de novo, vai identificar que Etiópia não existe dentro desse dicionário de capitais, que foi aplicado esse método no caso do dicionário, e vai fazer uma busca. Como vai identificar que não existe, vai ser aplicado esse segundo valor aqui como valor para a chave Etiópia, tá? Então a gente tem essa estrutura, né? Logo após temos a interação, se a gente for rodar aqui, for país, ou seja, para cada país em capitais, a gente vai devolver as chaves das capitais, né? Então estamos iterando somente a chave dentro do dicionário. Vai printar print país. Então a gente vai ter printado aqui para cada país dentro das capitais, no caso aqui dos valores das capitais, ou seja, as capitais, os valores dos países, nós vamos devolver aqui as capitais, né? Brasília, Paris e Tóquio. Então tá fazendo essa interação aqui. Primeiramente vai devolver algo curioso aqui. Se for aqui nessa interação principal, vai ser Brasília, Paris. Não, tá printando aqui país, né? Então vai ser Brasil, França, Japão, né? Então dentro da interação que tem desse dicionário. E aqui, capital em capitais itens, né? Então tá, vai devolver o valor. Mas aqui tá iterando sobre a capital. Então depois vai ser justamente as capitais, Brasília, Paris e Tóquio. Legal, é isso mesmo.
Aqui na última iteração, for KV em capitais, itens, vai devolver aqui esse formatação aqui da iteração, né? Que vai ser essa daqui. Brasil, Fran é igual França, Brasil igual Brasília, França, Paris, Japão, Tóquio, Etiópia, Belo Horizonte. Nada a ver, nada a ver, mas porque foi o que eu usei com o set default, foi incluído. Então, só para deixar claro, né, a leitura aqui em Python vai seguir nessa ordem, né? Então, chegou aqui, set default, Etiópia, Belo Horizonte, e começou a iteração. Quando foi rodar aqui a iteração, já nesse momento, esse valor aqui de Etiópia e Belo Horizonte já foi aplicado no dicionário. Então, a gente vai seguir essa sequência para posteriormente fazer aqui o update desse outro dicionário aqui, que no caso aqui o Nova Capitais, coloquei Uruguai, Montevidéu, Argentina, Buenos Aires, foi adicionado, e aqui que aqui no caso aqui a gente utilizou o método update, né, aplicando essa função. Métodos são funções, né? Quem tiver for especialista aí, antes de tudo me corrijam, por gentileza, tá? Porque eu posso estar errado. Mas a princípio eu acredito que seja isso mesmo, né? Porque são métodos específicos para um tipo de aplicação. E capitais igual a cópia, capitais.copy, a gente está setando, podemos dizer assim, dentro dessa variável, a cópia do dicionário capitais, tá? Então, print f-string resultado foi justamente para mostrar aqui que o valor está sendo devolvido era não. Pessoal, acredito que seja isso, né? Foi bem breve. Se tiverem alguma ponderação que possa ajudar, né? Se tiver um ponto aqui que eu errei, se tiver algum ponto que pode ser melhorado, por gentileza me fale para que eu possa melhorar e a gente conseguir conduzir da melhor maneira possível. Valeu.